Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a este curso, o mínimo que você precisa saber para não ser um herege. É uma satisfação imensa estar aqui com você, fico muito feliz, sinto-me honrado pela sua inscrição e por você estar dando este espaço no seu tempo para me ouvir. Eu sei que provavelmente você tem várias coisas para fazer e está deixando para me ouvir, então eu tenho aqui um carinho e uma estima muito grande por você. Pode ter certeza que eu preparei isso, todo esse evento, todas essas aulas com muita atenção, com o objetivo de trazer coisas novas, conhecimentos novos para vocês e ajudá-los na formação pessoal de vocês como católicos. Então, fico muito feliz por você estar aqui junto comigo, tá? Falando sobre um tema tão importante que é a nossa fé católica. Meu nome é Edmilson Cruz, eu sou católico, sou professor de História, sou mestre na área de História, especializado em História da Igreja, sou casado, pai de 3 filhos e já venho atuando como pesquisador na área da História da Igreja aí no mínimo 6, 7 anos. E estudando História aí já há 10 anos. Então, já venho de longa data buscando a formação, destruindo os mitos contra a Igreja, mostrando as verdades. E no último ano aí eu comecei uma atuação mais presente dentro das redes sociais. E é uma alegria imensa estar aqui com você, que talvez já seja meu aluno, talvez já seja meu seguidor no Instagram, ou esteja aqui pela primeira vez, enfim, sendo a primeira aula que você está vendo de mim. Então é uma alegria imensa estar aqui com vocês, todos vocês. Espero que vocês aprendam muito em cada uma das aulas. Bom, por que eu criei esse evento? Qual foi o meu objetivo em fazer esse evento? O mínimo que você precisa saber para não ser um herege. Bom, nesses anos aí, estudando a respeito da história da igreja, eu dei muitos cursos presenciais aqui em vários lugares do Rio Grande do Sul, para catequistas, para membros de certos movimentos, para leigos em geral, enfim. Então, dei muitos cursos e eu percebia que muitos membros da Igreja Católica, muitos leigos que frequentam a missa semanalmente, que têm alguma atuação paroquial, eles, apesar de estarem indo na missa todo domingo, muitas vezes não conhecem a fé católica. Ou têm neles princípios, ideias que não são da fé católica, que são muitas vezes heréticos. E as coisas assim chegam a soar assim até um pouco grave em alguns pontos, quando nós observamos, por exemplo, eu fui dar aula para 400 catequistas, tinha mais ou menos 400 catequistas. E eu estava no meio da aula falando sobre a história da igreja e fui falar sobre Santa Teresa. E eu perguntei para eles se eles já tinham ouvido falar sobre Santa Teresa de Ávila. E nem 5% daqueles que estavam naquele dia tinham ouvido falar sobre Santa Teresa. De 400 catequistas de uma diocese, nem 5% tinham ouvido falar de Santa Teresa. Aquilo me espantou, eu fiquei assim impactado, porque eu não imaginava aquilo, porque a gente fala Santa Teresa parece tão comum, e você via que na prática, na realidade, as pessoas não conheciam. Então isso me espantou de uma maneira muito profunda. Assim, eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Então essa é a realidade que nós temos em muitas paróquias. Nós temos membros da igreja que não conhecem a fé católica. E então o objetivo desse evento aqui é fazer com que você tenha um aprofundamento nos problemas que se tem na realidade atual em muitos católicos, e que assim você consiga identificar esses problemas em você
e também ajudar os outros a conhecer aquilo que é o principal que todo católico deve saber. Então, todo esse evento foi formado a partir disso. E nós vamos tocar aqui em 3 importantes pontos, que a partir de toda a minha percepção das minhas aulas presenciais, dos meus cursos presenciais que eu dei, também da realidade que eu percebi da internet, das viagens que eu fiz para fora do estado. Sou aqui do Rio Grande do Sul, então já viajei vários lugares do Brasil para dar formação. Eu percebi em geral que existem 3 grandes problemas dentro da igreja, né? Com católicos que se acham católicos, mas que na verdade não são. O primeiro deles é a fé revolucionária. Católicos que enxergam a fé como uma ação política, que olham para a igreja como uma instituição política. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são católicos que têm um amor e uma devoção exagerada à ciência, o cientificismo religioso. Tudo precisa ser confirmado pela ciência. Se isso não está confirmado pela ciência, eu não acredito. E começa a negar alguns princípios da fé católica básicos por conta da ciência, que se torna uma deusa. O terceiro é um grande relativismo religioso e moral. Mas o relativismo moral, ele é fruto já de um relativismo religioso, que não considera os ensinamentos da igreja e nem crê que a igreja, ela é a igreja fundada por Jesus Cristo, que ela é a igreja verdadeira, e que acaba unindo elementos de outras fés dentro da fé católica e acha que isso não tem nenhum problema. Então nós temos aí católicos que frequentam cultos, católicos que frequentam centros espíritas, católicos que frequentam terreiros de umbanda, de candomblé, e acham que isso está correto, que isso é normal. Então, esses são os 3 grandes problemas que a gente vai identificar, que eu vou comentar um pouquinho de cada um deles, a história deles. E por último, na última aula, então é uma sequência de aulas, e na última aula nós vamos falar sobre aquilo que o católico precisa saber, como que nós podemos resolver esses problemas, como que nós podemos solucionar esses problemas, que a gente recebe esses maus ensinamentos aí por conta do mundo, e nós precisamos resolver isso. Nós precisamos aprender o que é ser católico. Então, aquilo que você precisa saber para ser um bom católico. Então nós vamos falar 3 dias de 3 problemas específicos. O primeiro é essa aula aqui, a fé revolucionária. O segundo é a questão do cientificismo. E o terceiro, então, é a questão propriamente dita do relativismo religioso. Então esses são os 3 problemas que estão, de certa maneira, eles se unem a questões que estão em um e estão em outros, enfim. Então esse é o panorama aí do nosso curso. Então fiquem atentos a todas as aulas, não adianta você só fazer essa, faça todas as aulas e fique muito atento, porque as aulas elas não vão ficar disponíveis de maneira infinita, tá? Essas aulas elas vão ficar disponíveis somente até o dia 18. No dia 18, as aulas vão sair do ar. Então você tem do dia 11 até o dia 17 para ver as aulas. No dia 18 elas vão sair do ar. Então faça as aulas nos dias que elas estão saindo. Se você está vendo aqui essa primeira aula, faça essa aula até o fim e fique aguardando o dia 13 para fazer a próxima aula. Tá bom? E depois no dia 15, não percam as aulas, não percam. Vão ser aulas mais curtas, concisas, mas bem diretas, para que você saiba aquilo que é principal. Enfim, vamos parar aqui dessa longa introdução e vamos falar propriamente dessa fé revolucionária. O que é a fé revolucionária? De onde nasceu a revolucionária? Eu vou indicar uma bibliografia aqui, muito bom, um calhamaço,
Vocês podem ver aqui o tamanho do livro. A Fé Revolucionária, de James Billington, a sua origem e história. James Billington, ele é um historiador norte-americano que teve dezenas de doutorados. Ele foi professor na Harvard, em outras universidades, professor muito renomado, que ele fez um levantamento do desenvolvimento da fé revolucionária. Provavelmente, quando eu estou falando de fé revolucionária, você deve achar assim, teologia da libertação. É a teologia da libertação. Entretanto, não é somente a teologia da libertação. A teologia da libertação, digamos assim, é o grande avanço, é o máximo que você pode chegar da fé revolucionária. Mas há outros elementos menores dessa fé. A fé revolucionária, ela surge basicamente de maneira bastante evidente e clara, tá? A partir da Revolução Francesa. Ela já existia antes, tá? Já tinha a fé revolucionária. Se nós formos olhar para o próprio protestantismo, ele é uma fé cristã revolucionária, porque ele nega a igreja que foi fundada por Cristo e desenvolve uma nova fé. Uma nova fé em Cristo, na qual você não precisa crer na instituição do Papa, você não precisa crer no magistério, você não precisa crer na tradição, basta você ler as Sagradas Escrituras e ter fé na salvação de Cristo. E assim, isso já basta. Então, isso já é uma fé revolucionária. Entretanto, ela ainda estava voltada para um elemento religioso. A questão da fé revolucionária que nós estamos conceituando aqui é a ideia de uma fé política. Então, a fé de Lutero já é uma fé revolucionária. Entretanto, essa fé ela está mais ligada ainda com elementos religiosos, apesar de também ter sido movida por uma questão política. Ela está mais ligada a questões religiosas. Agora, a Revolução Francesa foi um movimento político e que fez com que surgisse uma religião política. E até mesmo uma releitura de toda a religião a partir de aspectos políticos, principalmente a fé cristã, a fé católica. Então, esse é um primeiro ponto, que a fé revolucionária ela não consiste apenas na teologia da libertação. Nós podemos ter outros elementos da fé revolucionária. E como essa fé revolucionária ela se formou? Ela se formou a partir de intelectuais, iluministas, de jornalistas, que começaram a dar a defender a possibilidade de um paraíso na Terra, na qual você não precisava de Deus. Você não precisa de Deus. Você precisa apenas da revolução. Então, o iluminismo ele foi isso. Ele foi uma ideologia que pregou: precisamos destruir a igreja, precisamos destruir a monarquia, para assim instituir um novo sistema na qual tudo será perfeito, onde terá liberdade, onde terá igualdade, aonde terá fraternidade. E para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a revolução. E fazendo a revolução, nós conseguimos instituir este paraíso. O paraíso é a utopia. A revolução é a militância, é o purgatório, vamos dizer assim. Para você alcançar aquele paraíso terreno, você precisa passar pela revolução, que é esse purgatório, que é isso que o James Billington fala aqui neste livro. Só que aqui no Brasil, aqui no contexto que nós estamos vivendo, essa fé revolucionária, ela pegou um conceito ideológico que é o conceito ideológico do marxismo. Então nós podemos ter uma fé revolucionária liberal, nós podemos ter uma fé revolucionária positivista, nós podemos ter uma fé revolucionária fascista, nós podemos ter uma fé revolucionária comunista.
Aqui no Brasil, o que nós vemos é essa fé revolucionária comunista. Ah, professor, mas tem uma fé revolucionária liberal? Tem, mas a mais evidente, ela é a comunista. E essa fé revolucionária, essa visão revolucionária, que é ateia, no fundo é ateia, ela muitas vezes está presente nas paróquias aonde nós vamos na missa, aonde nós atuamos. Infelizmente. E nós precisamos estar atentos a isso. Então essa fé revolucionária, ela relê a religião, retirando a transcendência da fé e dando uma visão materialista para a fé. Então a fé católica, ela é formada a partir de um tripé, que é a tradição, as Sagradas Escrituras e o magistério. Sem eles, você não tem fé católica. Você não tem como ter fé católica apenas com a tradição, você não tem como ter fé católica apenas com as Sagradas Escrituras, você não tem como ter fé católica apenas com o magistério. São os três. Esse é o tripé que forma a fé católica. E o que acontece com a fé revolucionária? O que eles fazem? Eles pegam esses três elementos, os revolucionários, aqueles que têm uma visão revolucionária da fé, pegam esses três fundamentos da fé católica e deturpam, alteram, adulteram eles. Então, por exemplo, na questão das Sagradas Escrituras, as Sagradas Escrituras, elas passam a ser lidas com uma visão ideológica marxista, materialista, historicista. Então, as ações de Cristo, as ações dos apóstolos, as ações dos patriarcas do Antigo Testamento, elas foram sempre realizadas com fins políticos, com fins econômicos, com fins sociais, nunca com fins transcendentes, porque Deus não existe para o revolucionário. Para o revolucionário, você é Deus. A revolução é, de certa maneira, a deusa. É aquela que fará com que você alcance a graça, que é o paraíso terreno. Então, Jesus, quem é Jesus para aqueles que possuem uma fé revolucionária? É um agente político. É aquele que lutou em prol dos desfavorecidos, dos mais fracos, dos indigentes. Que, de certa maneira, há verdade nisso. Entretanto, eles idealizam isso e transformam Cristo apenas em um agente político, apenas no homem. E não veem que Deus, quando ele estava fazendo isso, ele estava querendo algo a mais, ele queria ensinar algo a mais, ele queria levar as pessoas à transcendência, ele queria fazer com que as pessoas parassem de olhar para o mundo terreno e olhassem para o céu. Só que os revolucionários, eles não conseguem enxergar isso. Eles não percebem isso. Eu não vou falar aqui da história da teologia da libertação, porque quem já me acompanha já sabe que eu já falei sobre isso e tem um curso específico sobre isso que eu já dei também gratuitamente. E o objetivo é falar basicamente da fé revolucionária aqui. Outro ponto que eles pegam é a questão do magistério. O magistério da igreja, ele precisa, os revolucionários, eles defendem que o magistério ele precisa ser atualizado. Sejam os teólogos da libertação, sejam os revolucionários comunistas, sejam os revolucionários liberais, eles defendem o quê? Que haja um certo adornamento na fé católica, só que esse adornamento que deveria ser uma ideia de atualização se torna uma ideia de revolução, na qual a igreja ela precisa se atualizar às ideologias a qual a revolução que eles seguem defende. Então, nós precisamos deixar o magistério da igreja e começar a seguir essa atualização do mundo moderno. Então, a igreja ela precisa deixar de lado essa questão de pecado. Porque o pecado é uma coisa arcaica, é uma coisa antiga, é uma invenção. É isso que os revolucionários dizem.
Porque nós precisamos defender apenas que as pessoas elas possam ir à igreja para se sentir bem. Porque a missa, ela não é para Deus, ela é para o povo. Que não tem problema esse negócio de dar comunhão para todo mundo. Na verdade é apenas um símbolo. É apenas a divisão de um pão. É isso que os revolucionários eles começam a alterar os dogmas da igreja a partir dessa visão de atualização, de revolução. E eles pegam o ponto da tradição da igreja e olham para o passado da igreja e dizem, aquilo que está lá atrás, aquilo deve ser esquecido, aquilo deve ser apagado. Porque nós hoje somos os bons. Hoje sim a fé ela está evoluída. Naquele tempo ela estava atrasada. Porque se você pega, né? Não, mas você está querendo trazer essas coisas novas, mas na Idade Média a igreja era assim, assim, assado. A Idade Média. Idade Média é o passado, é o período ruim da igreja. Agora é bom. Então há um princípio iluminista em todos esses que possuem essa fé revolucionária. Estão entendendo? Então eles pegam os 3 fundamentos da fé e adulteram eles. Dão uma nova roupagem, releem eles, transformam eles em algo que eles não são. E isso é o princípio da heresia. Esse é o princípio da heresia. É você adulterar os ensinamentos da igreja e dentro da igreja você criar uma nova fé. Então nós precisamos estar atentos a isso. A essas fés revolucionárias que basicamente não são guiadas apenas por conta do comunismo, que foi muito forte, que ainda é muito forte dentro do Brasil e da América Latina, mas de outros princípios religiosos revolucionários, como a própria questão do liberalismo, principalmente o liberalismo moral, que defende a negação do pecado, que defende a relativização da família, que defende a relativização do casamento, que defende a relativização do ser indivíduo como homem, como mulher, e que defende isso muitas vezes através de uma roupagem religiosa. Porque eles olham para a fé como um instrumento da revolução. Seja uma revolução comunista, seja uma revolução liberal, seja uma revolução, anarquista, enfim, seja a ideologia que for. Mas eles olham para a religião como um instrumento. No início, os comunistas, por exemplo, entendiam que a religião ela era o ópio, ela deveria ser esquecida. Depois eles perceberam que ela poderia ser um instrumento muito, muito útil para a revolução. E é por isso que eles começam a olhar para a religião, principalmente para os padres e bispos, e dizer, nós precisamos tomar estes espaços. Nós precisamos invadir esses espaços. Então, isso já aconteceu em outros momentos na história da igreja, por parte de outros pontos, outras visões, outras realidades, de pessoas que queriam destruir a igreja por dentro. A questão é que eles nunca vão conseguir. Eles sempre tentam, mas eles nunca vão conseguir. Então, enfim, fechando aqui essa aula, esse é o primeiro grande inimigo moderno que nós temos dentro da fé católica atualmente, que é a questão da visão da fé revolucionária, que nós precisamos fazer com que os católicos despertem para essa heresia, para essa fé deturpada. Enfim, meus caros, espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês para a próxima aula, onde nós vamos falar sobre a ligação entre a fé e a ciência, o que é certo, o que é exagerado, o que
muitas vezes se torna heresia. Então não percam a próxima aula, lembrando que elas vão ficar apenas disponíveis até o dia 18, tá certo? Fico muito feliz por ter estado aqui com vocês, por vocês terem ouvido esta aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e até a próxima. Fiquem com Deus, Deus abençoe.